Imagina passear por uma floresta silenciosa e, de repente, uma sombra desliza entre as árvores. Não é um sonho nem uma lenda. Existem criaturas tão estranhas e elusivas que quase nunca são vistas pelo olho humano. Dos cantos mais remotos do planeta, hoje apresentamos-te 15 animais selvagens que raramente se deixam ver. Alguns tão misteriosos que muitos pensavam que já se tinham extinguido. Estás pronto para conhecer os fantasmas vivos do reino animal? Vamos descobri-los. Posição número 15. O golfinho do Yangtze, o fantasma do Grande Rio. Durante séculos, o rio Yangtze, na China, albergou uma criatura mística, quase sagrada, o Baiji, também conhecido como o golfinho do Yangtze. Com o seu corpo alongado, a pele cinzenta perolada e um focinho pontiagudo que parecia sorrir, este golfinho sem barbatana dorsal era um símbolo de graciosidade fluvial. Mas, apesar da sua elegância, foi vítima do progresso humano. O crescimento industrial, a poluição e a navegação massiva empurraram-no para a beira da extinção. Em 2006, após uma expedição internacional sem sucesso para encontrar um único exemplar, o Baiji foi declarado funcionalmente extinto. Estes golfinhos podiam medir até 2,5 metros e pesar cerca de 160 kg. Moviam-se por ecolocalização, já que a sua visão era fraca. Hoje em dia, é extremamente raro ver um, se é que ainda resta algum vivo. A história do Baiji não é só triste, mas também um aviso sobre quão frágil pode ser a vida nos nossos rios. Posição número 14. O pangolim, o cavaleiro escamoso em perigo. À primeira vista, o pangolim parece uma criatura saída de uma lenda. Um mamífero coberto de escamas queratinosas que se enrola como uma bola quando se sente ameaçado. Existem 8 espécies, distribuídas entre a Ásia e a África, e nenhuma está a salvo. Este animal noturno, que mede entre 30 e 100 centímetros, vive entre árvores e tocas, alimentando-se quase exclusivamente de formigas e térmitas com a sua longa língua pegajosa. O problema, as suas escamas. Apesar de serem compostas por queratina, como as nossas unhas, acredita-se erradamente em algumas culturas que possuem propriedades medicinais. Isto tornou-o no mamífero mais traficado do mundo. Hoje, todas as espécies de pangolim estão em perigo de extinção e algumas estão criticamente ameaçadas. Se não mudarmos o rumo, poderemos perder para sempre este curioso cavaleiro da armadura natural. Posição número 13. O veado branco de Sêneca, o guardião fantasma de Nova York. Em meio a um antigo depósito militar no estado de Nova York, vive uma criatura que parece saída de uma lenda celta, o veado branco de Sêneca. Com sua pelagem completamente branca e seus olhos escuros e penetrantes, esse veado não é um albino, já que não tem olhos vermelhos, mas possui uma condição genética chamada leucismo, que dá esse aspecto meio fantasmal. Tudo começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi construída uma base militar, cercada por uma cerca de segurança. Alguns veados brancos ficaram presos lá dentro, e por não poderem se misturar com outras populações, o número deles começou a aumentar por reprodução seletiva natural. Hoje, essa população única conta com menos de 100 indivíduos, e só pode ser encontrada dentro dos limites do antigo Seneca Army Depot, uma área de 44 km². Graças à proteção militar, esses veados sobreviveram durante décadas sem ameaças humanas. Até agora. Desde que a base foi fechada, discute-se o que fazer com o terreno. Alguns querem preservar o local como um santuário natural, enquanto outros enxergam ali uma oportunidade de desenvolvimento. Mas, para quem já viu o veado branco de Sêneca a mover-se entre o nevoeiro, não há dúvida, é um símbolo vivo que deve ser protegido. Posição número 12. O bico de sapato, o dinossauro vivo da África Central. Uma cegonha gigante com cara de dinossauro. Assim é o bico de sapato, uma das aves mais misteriosas e enigmáticas do planeta. Originário dos pântanos da África Central, em países como Uganda,
o Sudão do Sul e a Zâmbia. Esta ave pode medir até 1,5 metros de altura e pesar mais de 5 kg. O seu nome vem do seu enorme bico em forma de sapato, que pode atingir 24 centímetros de comprimento. Mas o mais impressionante não é o seu aspecto, mas sim o seu comportamento. O bico de sapato permanece completamente imóvel durante horas, à espera pacientemente que uma presa, como um peixe-pulmão ou uma cobra, se aproxime o suficiente. E quando o faz, jaz, um ataque veloz e certeiro. Apesar da sua majestosa presença, o bico de sapato está em perigo. O seu habitat, pântanos e charcos, está a ser destruído pela expansão agrícola e pela poluição. Estima-se que restem menos de 5.000 indivíduos em liberdade. O bico de sapato não canta nem grasna. Emite um som semelhante ao de uma metralhadora, ao chocar o seu enorme bico, uma criatura silenciosa, solitária e de outro tempo, que ainda sobrevive nos cantos mais selvagens do continente africano. Posição número 11. A musaraño-elefante, um corredor diminuto do passado. Com um nome tão estranho quanto a sua aparência, a musaraño-elefante não é nem musaraño nem elefante. Este pequeno mamífero, originário da África subsaariana, pertence a um grupo único chamado macrocelídeos, e é geneticamente mais próximo dos elefantes do que dos roedores. Mede apenas entre 10 e 30 centímetros de comprimento, incluindo a sua cauda, e pesa cerca de 50 a 300 gramas, dependendo da espécie. Mas não deixes que o seu tamanho te engane, pode correr a uma velocidade de até 28 km por hora. No mundo dos insetívoros, isso é quase supersônico. O seu focinho alongado e flexível lembra uma pequena tromba, com a qual fareja incessantemente o chão em busca de insetos. Mas o mais curioso é o seu comportamento. A musaraño-elefante marca complexos trilhos no chão da floresta, como autoestradas diminutas, que utiliza para escapar de predadores e mover-se com eficiência. Embora algumas espécies estejam em relativa boa forma, outras, como a musaraño-elefante de orelhas curtas, estão em perigo devido à destruição do seu habitat. São extremamente difíceis de observar, o que as torna um dos mamíferos mais elusivos do planeta. Imaginem uma criatura roliça, com patas fortes como um trator de esteira, e um nariz coberto de penugem. Esse é o vombate de nariz peludo do norte, Lasiorhinus crefti, um dos mamíferos mais raros e ameaçados do mundo. Originário da Austrália, hoje só existe em estado selvagem numa pequena reserva perto de Queensland. Este marsupial mede aproximadamente 1 metro de comprimento e pode pesar até 40 quilos, o que é o peso de uma capivara média. Ao contrário do seu primo mais conhecido, o vombate comum, esta espécie é noturna e extremamente tímida. A sua pelagem é cinza clara e as suas grandes garras o tornam um escavador exímio, capaz de fazer túneis como um tatu. Durante o dia, ele se esconde em tocas subterrâneas complexas para evitar o calor. E à noite, sai para se alimentar de grama e raízes, como um bom bicho da noite. Mas o que realmente o torna um bichinho especial é a sua raridade. Atualmente, estima-se que restem menos de 300 indivíduos em liberdade, um número menor que a população de muitos bairros por aí. Graças aos esforços de conservação, o seu número está a crescer lentamente. Foram implementadas cercas de proteção, monitoramento com armadilhas fotográficas e reprodução assistida para salvar essa espécie, que esteve à beira da extinção. O vombate de nariz peludo do norte é um símbolo de esperança e resistência. Um lembrete de que mesmo as criaturas mais discretas merecem uma segunda chance. Entre as copas densas das árvores da Nova Guiné e algumas ilhas vizinhas, habita uma criatura tão esquiva que muitos locais a consideram um espírito da floresta. Falamos do cuscuz pintado preto, Spilocuscus rufoniger, um marsupial noturno que parece saído de uma pintura surrealista. A sua pelagem lanosa combina manchas pretas e avermelhadas, como se vestisse um casaco de veludo estampado,
digno de um desfile de moda na Amazônia. Pode medir entre 40 e 60 centímetros de comprimento, mais uns 50 centímetros de cauda preensil, perfeita para se pendurar entre galhos enquanto procura folhas, frutos ou até mesmo um bom churrasco de insetos. Mas o que o torna verdadeiramente especial não é apenas o seu aspecto. Este cuscuz está em perigo crítico de extinção. O seu habitat é constantemente reduzido pelo desmatamento e pela caça, já que sua pele é muito valorizada em algumas culturas locais. Estima-se que sua população tenha diminuído mais de 80% nas últimas décadas. Avistar um na natureza é quase impossível. Ele se move em silêncio, com muita cautela, e seu estilo de vida arborícola o mantém longe do alcance humano. Diversas organizações conservacionistas estão lutando para preservar seu habitat e educar as comunidades locais sobre sua importância ecológica. O cuscuz pintado preto é, sem dúvida, uma joia viva que se esconde nas sombras da selva. Nos cantos mais selvagens da ilha de Bornéu, vive uma criatura que desafia tudo o que imaginamos sobre elefantes. É o elefante pigmeu de Bornéu, uma subespécie do elefante asiático que parece ter sido criada com ternura em mente. Com uma altura de apenas 2,5 metros e um peso médio de 2.000 a 3.000 kg, ele é o menor de todos os elefantes vivos. Tem orelhas maiores em proporção ao corpo, uma tromba mais longa e um caráter tão dócil que até mesmo os habitantes locais o chamam de o elefante da selva feliz. Mas olhem, a doçura desse animal contrasta muito com a sua realidade dramática. Atualmente, restam apenas entre 1.000 e 1.500 indivíduos vivendo em liberdade, principalmente na região de Sabah, no norte de Bornéu. A intensa derrubada de florestas para o cultivo de dendê destruiu o habitat deles, forçando esses elefantes a se deslocarem para áreas humanas, onde acabam enfrentando conflitos e até mesmo a caça ilegal. Todos os anos, infelizmente, são registradas mortes de elefantes pigmeus por envenenamento ou armadilhas ilegais. Eles são vítimas silenciosas da expansão agrícola, mas, felizmente, existem esforços de conservação em andamento, projetos de corredores ecológicos, patrulhas para combater caçadores furtivos e também campanhas educativas. Só que, sinceramente, o tempo está se esgotando. Salvar o elefante pigmeu não é apenas salvar uma espécie, é proteger um dos últimos gigantes gentis do planeta. Lá nos recantos mais remotos da Patagônia Argentina, em lagos frios e solitários, vive uma ave que pouquíssimas pessoas já viram, e menos ainda tiveram a chance de ouvir. O mergulhão de capuz, ou Podiceps gallardoi, não é apenas bonito, mas sim um verdadeiro bailarino das águas. Descoberto recentemente em 1974, essa ave mede apenas 32 centímetros e exibe uma plumagem branca e preta bem contrastante, com um capuz escuro que lhe dá o nome. Mas o que mais chama essa atenção é o seu cortejo, uma dança coreografada sobre a água, com giros sincronizados, movimentos de cabeça e até pequenos saltos. No entanto, esse espetáculo pode desaparecer para sempre. Existem apenas cerca de 800 indivíduos em liberdade, todos na Argentina. A situação é crítica por causa das alterações climáticas, da introdução de espécies invasoras como a truta e da construção de represas que alteram os seus habitats de reprodução. Diferente de outros mergulhões, o mergulhão de capuz é bem chatinho para escolher onde fazer o ninho. Ele precisa de umas lagoas temporárias lá na Patagônia, com uma vegetação aquática bem específica, tipo um jardim aquático particular. Sem isso, ele simplesmente não se reproduz, não tem jeito. Mas graças ao esforço de biólogos e ONGs, tipo a Aves Argentinas, já deu para proteger várias colônias onde eles se reproduzem. Mas olha, a batalha continua, viu?
O mergulhão de capuz é um verdadeiro tesouro da natureza que está dançando na beira do abismo, tipo um passo de frevo perigoso. Imaginem só, uma rã de cor roxa intensa, com corpo arredondado, focinho pontiagudo e patas curtas, que só aparece na superfície durante 2 semanas no ano. Parece até lenda, mas é real. Apresento para vocês a rã roxa, Nasica batrachus sayadrensis, um dos anfíbios mais estranhos do planeta. Ela foi descoberta em 2003, nas Montanhas Gates Ocidentais, no sudoeste da Índia. Vive debaixo da terra, chegando a até 3 metros de profundidade, e passa a maior parte do ano escondida, alimentando-se de cupins graças à sua língua pegajosa e extensível. Essa rã mede só entre 7 e 9 centímetros, mas o mais surpreendente é o seu som, um chiado nasal que parece um pato resfriado. Só sobe à superfície durante as chuvas de monção, para acasalar rapidinho e depois sumir de novo. Ela está classificada como em perigo pela UICN. O seu habitat, que são as florestas úmidas tropicais, está sendo destruído pela agricultura, pela expansão urbana e pela poluição. A rã roxa é um exemplo de como ainda sabemos pouco sobre o nosso planeta. Uma criatura que vive em silêncio, bem debaixo dos nossos pés, lembrando-nos de que a natureza sempre guarda segredos que ainda vamos descobrir. Posto número 5. A rã de Darwin, o pai mais extraordinário do reino animal. Nos bosques temperados e úmidos do sul do Chile e da Argentina, habita um anfíbio que quebra todas as regras da natureza, a rã de Darwin, Rhinoderma darwini, uma criatura tão peculiar que até desafia as normas da paternidade. Esta diminuta rã, de apenas 3 centímetros, possui uma camuflagem fascinante, que a faz parecer uma folha seca caída no chão do bosque. Mas o mais assombroso não é a sua aparência, mas sim o seu método de reprodução. Depois de a fêmea pôr os ovos, o macho torna-se o herói da história. Quando os embriões começam a mexer-se, o macho aspira-os e guarda-os dentro do seu saco vocal. Ali, os girinos desenvolvem-se de forma segura, até se tornarem pequenas rãs, momento em que nascem, saindo pela boca do pai. Este espetáculo natural único está em grave perigo. A rã de Darwin está catalogada como em perigo pela UICN. A sua população diminuiu drasticamente devido à perda de habitat, doenças como a quitridiomicose e as alterações climáticas. Com cada rã de Darwin que desaparece, perdemos não só uma espécie, mas uma das estratégias de criação mais estranhas e assombrosas do planeta. Uma verdadeira joia dos bosques austrais. Posto número 4. A águia filipina, o rei silencioso da selva. Nas frondosas e misteriosas selvas das Filipinas, entre árvores centenárias e nevoeiro espesso, voa um predador majestoso que, bom, quase ninguém viu, mas todos temem. A águia filipina, também conhecida como a águia devoradora de macacos, é uma das aves de rapina mais raras e poderosas do mundo. Com até 1 metro de comprimento e uma envergadura de 2,2 metros, esta ave imponente possui uma crista desordenada, que lhe dá um aspecto quase pré-histórico. As suas garras, longas e musculosas, podem capturar presas tão grandes como um macaco, ou até um pequeno veado. Mas apesar da sua força, a águia filipina está em perigo crítico de extinção. Estima-se que restam menos de 400 indivíduos em liberdade. A sua maior ameaça, a desflorestação. Cada vez que se abate uma árvore milenar, perde-se não só o seu lar, mas também o lugar onde cria. Esta espécie é um símbolo nacional nas Filipinas, protegida por lei, adorada por cientistas e admiradores da vida selvagem. No entanto, protegê-la exige algo além da admiração, exige ação. A águia filipiana não representa apenas o poder da natureza, mas também sua fragilidade. Um rei à beira do exílio, que só sobreviverá se preservarmos o reino que lhe pertence. Posição número 3. Galagoanão de Rondo.
o fantasma da floresta costeira. Nas sombras das florestas costeiras da Tanzânia, salta silenciosamente uma criatura que parece saída de um conto de fadas noturno, o gálago anão de Rondo, Paragalago rondoensis. Com apenas 12 centímetros de corpo, mais uma cauda fofa de cerca de 15 centímetros, esse primata minúsculo pesa menos de 100 gramas, mas tem olhos maiores do que o próprio cérebro. Não é brincadeira. Seus olhos enormes são adaptados à vida noturna, permitindo que ele detete insetos com uma precisão impressionante. Descoberto oficialmente em 1950, mas redocumentado nos anos 90, esse gálago é um dos primatas mais raros do mundo. Seu habitat está restrito a pequenos fragmentos de floresta a menos de 900 metros acima do nível do mar, e estima-se que existam menos de 2.500 indivíduos em liberdade. O desmatamento e a expansão agrícola reduziram dramaticamente seu território. Seu comportamento também é um mistério. É solitário, muito tímido, e só se comunica com guinchos agudos e saltos rápidos entre os galhos. Ele é tão esquivo que os cientistas o consideram um fantasma da floresta. Hoje, o gálago anão de Rondo está classificado como em perigo crítico pela UICN, e sua sobrevivência depende da proteção dos últimos fragmentos de floresta seca da Tanzânia. Posição número 2. Preguiça pigmeia de 3 dedos. O náufrago do Caribe. Imagine uma criatura tão lenta que algas crescem em seu pelo. E agora, imagine que ela só vive em uma minúscula ilha no Caribe. Assim é o Bradypus pygmaeus, a preguiça pigmeia de 3 dedos, endêmica da ilha Escudo de Veráguas, na costa do Panamá. Essa pequena preguiça mede cerca de 50 centímetros e pesa menos de 4 quilos, tornando-se a menor da sua família. Vive exclusivamente nos manguezais dessa ilha, que tem menos de 5 quilômetros quadrados. Sua dieta é baseada em folhas, que ela digere tão lentamente que seu metabolismo parece funcionar em câmara lenta. Ela mal se move mais de 38 metros por dia. Descoberto em 2001, já está na lista vermelha de espécies em perigo crítico. O aumento do turismo, a pesca ilegal e a poluição ameaçam seu habitat frágil. Estima-se que restam apenas entre 100 e 300 indivíduos. Esse animal, que parece uma criatura de outro mundo, simboliza a urgência de proteger até mesmo os cantos mais remotos do planeta. Posição número 1. Irola, o antílope fantasma de África. Nas planícies áridas entre o Quênia e a Somália, vive um antílope tão raro que muitos locais acreditam que já está extinto. Mas ele ainda sobrevive. O Irola, também conhecido como o antílope dos olhos vazios. O Irola é esguio e elegante. Mede cerca de 1,25 m de altura na cernelha e pesa uns 120 quilos. Tem uma pelagem marrom clara e olhos marcados por anéis escuros, que lhe dão um olhar melancólico. É o único membro sobrevivente do seu gênero, o que significa que, se desaparecer, leva consigo um ramo inteiro da árvore evolutiva. Nos anos 70, havia mais de 15.000 indivíduos. Hoje, restam menos de 500 em liberdade. As causas? Perda de habitat, caça ilegal, secas prolongadas e doenças transmitidas pelo gado. Alguns foram transferidos para reservas protegidas, mas o futuro da espécie continua em risco extremo. O Irola não é apenas raro, é insubstituível. Se desaparecer, não haverá outro igual.